Desintegração do carbono 14. Carbono 14 é um isótopo radioativo instável. Datação absoluta. Todos os dias, raios cósmicos entram na atmosfera terrestre em grandes quantidades. Para se ter um exemplo, cada pessoa é atingida por cerca de 500 mil de raios cósmicos a cada hora. Não é nada raro um raio cósmico colidir em outro átomo na atmosfera e criar um raio cósmico secundário na forma de um nêutron energizado, e que esses nêutrons energizados, por sua vez, acabam colidindo com o átomo de nitrogênio. Quando o nêutron colide, um átomo de nitrogênio 14, com 7 prótons e 7 nêutrons, se transforma em um átomo de carbono 14, 6 prótons e 8 nêutrons, e um átomo de hidrogênio, 1 próton e nenhum nêutron. Todos os seres vivos têm a mesma proporção de carbono 14. Esse método radiométrico é usado para datar madeira, carvão, ossos e até mesmo conchas. Ao longo do tempo geológico, um equilíbrio dinâmico foi estabelecido entre a velocidade de produção do carbono 14 e sua velocidade de desintegração no estoque global, sendo rompido com a primeira explosão atômica na atmosfera pelo aumento artificial da produção deste. Uma vez formados, os átomos de carbono 14 são incorporados aos de carbono 2 atmosférico assimilados no ciclo de carbono dos organismos vivos, da mesma forma que os átomos dos dois isótopos estáveis carbono 12 e carbono 13. Essa incorporação é devido às trocas que se efetuam durante toda a vida do organismo. Quando ele morre, essas trocas deixam de existir e o carbono 14 começa a se desintegrar continuamente. Já os vegetais assimilam os diferentes isótopos de carbono nas mesmas proporções em que eles existem na atmosfera, isso de acordo com as taxas que variam segundo o ciclo fotossintético de cada espécie. As variações do teor de carbono 14 na atmosfera podem ser conhecidas de forma bastante precisa através de estudos dendrocronológicos. A técnica de datação por radiocarbono permitiu o desenvolvimento do estudo da arquitetura de uma cronologia cultural na história. Willard Frank Libby nasceu no dia 17 de dezembro de 1908, físico-químico que se destacou ao desenvolver a datação pelo decaimento radioativo, revolucionando a arqueologia. Em 1933, em uma universidade localizada em Berkeley, obteve seu PhD. Após isso, iniciou sua carreira na mesma universidade, percorrendo vários cargos de professor universitário, até se tornar um professor associado à Química. Em 1941, recebeu o Guggenheim Memorial Foundation Fellowship, financiamento concedido anualmente. Porém, essa parceria foi interrompida devido à guerra, levando-o no decorrer dos anos a trabalhar para a Columbia University, no Manhattan District Project, até 1945. Ao fim da guerra, Libby aceitou o posto de professor de Química no Departamento de Química para Estudos Nucleares da Universidade de Chicago, permanecendo ali até outubro de 1954, quando o presidente o tornou membro dos US Atomic Energy Commission, ocupando o cargo até 30 de junho de 1959, quando voltou a ocupar o cargo de professor na Universidade da Califórnia. Libby recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1960, Research Corporation Award em 1951, graças à técnica de datação do carbono. Recebeu também a medalha Chandler na Universidade de Colômbia. Libby faleceu no dia 8 de setembro de 1980. O sudário de Turim. Em 1988, a datação por carbono revelou que ele era uma falsificação. Mas agora, no fim da vida, um cientista alega que descobriu novos indícios de que o sudário pode ser autêntico. Em 8 de outubro de 1978, na cidade italiana de Turim, houve um evento sem precedentes. O sudário de Turim, o objeto mais misterioso do mundo ocidental, seria finalmente examinado por cientistas. Durante 120 horas, o PPST, Projeto de Pesquisa do Sudário de Turim, faria milhares de testes no pedaço sagrado de linho de 4 metros e 26 centímetros de comprimento, que muitos acreditam ter sido a mortalha de Jesus Cristo.
Um dos principais membros da equipe do PPST era Ray Rogers, químico altamente respeitado do Laboratório Nacional de Los Alamos. Rogers era partidário da ciência, não da religião. No entanto, ele ficou absolutamente fascinado pelo sudário. Para ele, era um grande mistério, esperando para ser revelado. A autenticidade do sudário foi contestada em 1988 devido aos resultados de exame por carbono 14. Os resultados medidos nos laboratórios de Arizona, Oxford e Zurique declararam que tinham 95% de chances de que o linho que compunha o sudário de Turino fosse do período compreendido entre 1260 e 1390. Os resultados deram evidências conclusivas de que o sudário era medieval. Isso levou à criação de inúmeras teses, como, por exemplo, a de que Leonardo da Vinci seria o criador dessa imagem extremamente complexa, mesmo que ele tenha nascido somente 95 anos depois do sudário aparecer oficialmente em Lirey, na França, em 1357. O que é o teste de carbono 14? Forma rara de carbono e que é incorporada ao organismo durante toda a vida. Sua quantidade está em equilíbrio com a taxa de carbono 14 exterior. Ao morrer, o organismo para de incorporá-lo e começa a perdê-lo. E como a taxa de perda é conhecida, pode-se calcular a idade do objeto. A descoberta de um fóssil é um momento importante para os arqueólogos, sendo que quanto mais antiga for a relíquia, maior será o valor para a paleontologia. Desse modo, a peça encontrada passa pela datação, no qual consiste em um processo que determina a idade de algo que viveu em tempos remotos de forma precisa. O método utilizado para esse processo é chamado de datação radioativa, que se baseia no fenômeno da radioatividade que foi descoberto no final do século XIX. A radioatividade faz os átomos perderem partículas na forma de radiação, causando variação no seu número de massa ou no seu número atômico. Quando o ser vivo morre, inicia-se uma diminuição da quantidade de carbono 14, devido à sua desintegração radiativa. Ou seja, o carbono 14 emite radiação perdendo 2 nêutrons e se transformando em carbono 12. Em 5.730 anos, uma certa quantidade de carbono 14 ficará reduzida à metade, sendo a outra metade transformada em carbono 12. Por isso, esse tempo é chamado de meia-vida, sendo esta tão curta que ele apenas pode ser usado para medir restos de organismos que viveram até 70 mil anos atrás. Para organismos mais antigos, usa-se o mesmo processo, mas torna-se necessário recorrer a outro elemento radioativo, de meia-vida mais longa como referência. Os cientistas, então, se baseiam no cálculo comparativo entre a quantidade habitual encontrada na matéria viva e aquela que foi descoberta no fóssil, determinando assim a idade do mesmo. A fórmula usada para calcular a idade de uma amostra usando a datação por carbono 14 é, em que IN é o logaritmo neperiano, NF/NO é a porcentagem do carbono 14 na amostra comparada com a quantidade de tecidos vivos, e T, 1/2, é a meia-vida do carbono 14. O carbono 14 é um isótopo produzido pela irradiação do composto N14. Por sua vez, o C14 é um elemento radioativo. Conforme o tempo passa, a radiação do composto ativo se esvai, transformando-se em N14, K40, AR40 e CA40. Mas a velocidade de produção do C14, com o passar das épocas, foi se diferenciando. Um exemplo é que a explosão da primeira bomba atômica causou uma mudança significativa na velocidade de produção. Seguindo essa mesma linha de pensamento, a vida média do C14 é de 5.730 anos. Isso significa que um organismo que morreu há 5.730 anos tem atualmente a metade do seu conteúdo original de C14. Ele terá 25% deste conteúdo daqui 5.730 anos. E assim por diante. Assim sendo, a idade do radiocarbono de uma amostra fóssil pode ser obtida comparando-se a radioatividade específica do C14 e do C12 desta amostra com a radioatividade específica de um padrão de referência. As medições de radiocarbono não calibradas costumam ser divulgadas em ANAP.
Sendo que o 0 AP corresponde a 1950 DC. O AP significa antes do presente ou antes da física. Deve-se observar que um sistema de numeração AP também é utilizado em outras técnicas de datação, mas é definido diferente em cada tipo de forma de datação ou ciência. Um exemplo é a técnica de luminosciência cronológica, onde o AP é definido como 1980 DC. O uso do calendário AC, calendário DC ou até mesmo calendário AP é a convenção recomendada para divulgar resultados de datação por radiocarbono dendrocronologicamente calibrados. Os resultados da datação por radiocarbono devem ser claros e, portanto, não devem ser divulgados simplesmente como AC, DC ou AP. Os calendários AC e DC correspondem exatamente aos anos históricos normais AC e DC, enquanto o calendário AP refere-se ao número de anos antes de 1950. O método de espectrometria de aceleração de massa tem sido usado para contar diretamente os átomos de radiocarbono numa amostra, uma vez de medir a taxa de alteração radioativa, como dito anteriormente. Com essa técnica, pode-se usar amostras de menores dimensões e uma maior precisão. Ademais, não é necessário a destruição do elemento a datar. Saturnina, tenho recebido informações que tem muita gente calculando a pegada de carbono depois de terem visto o nosso encontro anterior. Que legal, professor! Eu também tenho recebido muitos pedidos para o senhor explicar o que é o carbono 14. Carbono 14, Saturnina, é um isótopo radioativo instável. Xiii, complicado. Tem uma forma facilzinha do senhor explicar? Tem sim, Saturnina. A Terra recebe, além da luz do Sol, raios cósmicos que vêm do próprio Sol e do Universo. Quando esses raios atingem o gás carbônico que está no ar, eles transformam uma pequeníssima parte dele, 0,001% do total, em moléculas radioativas, o carbono 14. Como você já sabe, as plantas absorvem esse gás carbônico. Ah, a fotossíntese. Exatamente. E como comemos as plantas e animais que comeram plantas, todos os seres vivos acabam tendo um pouco de carbono 14 nos seus corpos. Mas o que tem de interessante nisso? É que quando os seres vivos morrem, as plantas param de fazer fotossíntese e os animais param de comer. O carbono normal, que não tem radioatividade, fica igual para sempre. Mas o carbono 14 continua com a radioatividade, só que ela vai diminuindo com o tempo. A cada 5.730 anos, o carbono perde metade da sua radiação. Em 1947, o cientista americano Willard Libby, Prêmio Nobel de Química, inventou o método da datação pelo carbono 14. Professor, o senhor pode dar algum exemplo? A idade das múmias egípcias é um bom exemplo. Os cientistas podem analisar pedaços de madeira dos sarcófagos onde elas foram encontradas. Descobrem então a idade da árvore desde que ela foi cortada. E por que não analisam direto a idade da múmia? Porque as múmias são embalsamadas. Embalsamadas? É um processo que os egípcios usavam para preservar os faraós. Depois de retirar a maioria dos órgãos internos e desidratar as células para combater as bactérias, os faraós eram enrolados com faixas de tecido de algodão. Professor, será que não pode dar uma desenroladinha na múmia para medir o carbono 14 dela? Não, Saturnina, ninguém se arrisca a fazer isso. A múmia pode esfarelar. Ui, que susto!
Mas não se preocupe, Saturnina. Hoje a gente já pode ver direitinho como é a múmia debaixo do tecido, usando ressonância magnética. Estudando ciências, a gente aprende coisas interessantes, hein, professor? Saturnina, você viu como começou nossa história de hoje, não é? Veio do bombardeio cósmico do gás carbônico que está no ar. E acabou na idade da múmia. Na próxima, Saturnina, eu vou te contar o que acontece se a gente captura um gás e comprime ele. Mal posso esperar para saber.